Mas um negócio que tá surgindo muito, ainda mais com essa questão que a gente está abordando pacientes mais velhos, é a utilização de bioestimuladores e formação de nódulos. Tem uma coisa que eu não costumo fazer, mas semana passada estou fazendo vamos dizer, um treino, uso do Instagram. Porque eu tive uma pergunta no privado do Instagram perguntando sobre nódulos de bioestimulador. Daí eu acabei, durante a semana, fiz vários videozinhos. Fofos. Não fofo, não. Como Assim, eu não? fiz o que dava para falar justamente desses nódulos. E é engraçado que, assim, eu não tenho ideia de resposta do Instagram, como funciona, como não funciona. Eu uso pouquíssimo. Mas muita gente, muita gente mandou mensagem. Ah, mas eu tô com nódulo assim, paciente e profissional. Ah, mas eu tô com nódulo assim, assim, assado. Eu fiz tal material. O que eu faço? Eu não sei, eu preciso olhar, a gente tem que palpar, a gente tem que ter uma ideia. Tem, claro, algumas regras que a gente pode pensar sobre isso, e eu acho que vale a pena a gente entrar nessa questão, porque bioestimulador, diferente do ácido hialurônico, ele é, entre aspas, tá? Um preenchimento sólido. Ele vai ter partícula de hidroxapatita de cálcio. Se ele não tem hidroxapatita, ele vai ter partícula de PLLA, partícula de PCl. Então ele é um preenchimento que tem um componente sólido. E esse componente sólido, ele pode ter mais capacidade de se agregar um ao outro do que outros, do que um ácido hialurônico que não tem partículas sólidas de fato. Né? Ele é um gel, apesar de que alguns profissionais falam que ele ainda é particulado, né? Os bifásicos, etc. Mas, enfim, na Usando o prática, termo partícula, é, porque você tem diferentes tamanhos das moléculas de... Não moléculas, né? Que cria gruminhos de ácido hialurônico de diferentes tamanhos. Aí eles acabam chamando de partícula, mas não é sim, não partícula é de verdade. partícula. Sim, se for partícula, é tipo a bolinha do Bubble Kill, sabe? Ah, Não é alguma coisa sólida de fato, é alguma coisa mais. É um gel, né? De fato é um gel. Mas é interessante porque essas intercorrências nos bioestimuladores acaba sendo muito frequente. Só que aí você tem que entender as propriedades desses bioestimuladores. E vamos pegar alguns exemplos aqui. Quando eu pego um dos primeiros, um dos mais conhecidos, o Radiesse ou o Diamond, por exemplo, ou a hidroxapatita de cálcio que tem manipulada também, esse material ele é uma esfera de um mineral, né? Ele é um mineral que é agregado junto com o gel. E pelo fato dele ser esférico, ele tem uma capacidade menor de um grão, né, ou uma esfera se grudar ou se unir à outra. Ela não tem uma associação assim, ela vai, talvez uma encoste na outra, beleza, mas ela não vai grudar de fato, imbricar de modo a formar um nódulo. Então a probabilidade de formação de nódulos em radiesse e derivados, né, e seus outros competidores no mercado, é relativamente baixa. Acontece, mas ao mesmo tempo que pode acontecer, é muito mais fácil de reverter, porque como a partícula ela de fato não adere uma na outra, uma boa massagem ou uma hidratação com soro, beleza, vai resolver o problema. o pessoal que cita hialuronidase. E a hialuronidase é tipo que a gente pode até entrar no mérito também, que é um assunto bacana, né? Mas aí se você pega, por exemplo, o PLLA, que ele é uma lasca, ele é um fragmento, é um pedaço de um material, ele não é uma coisa esférica bem definida, a capacidade desse material se agregar um no outro e formar nódulos é infinitamente maior. E também essa capacidade ela pode ser maior ou menor de acordo com o processo de hidratação e de preparo, porque não é um produto que vem pronto. É igual a toxina, a gente prepara a toxina como a gente quer usar. O PLLA, ou seja o Sculptra, seja o Eleva, né, que são as duas marcas principais do mercado, desse polímero, os dois são de fragmentos. Ainda que no Eleva, teoricamente, ele tenha um agente carreador, uma carboximetilcelulose de uma geração mais nova, né? Que é o É que na argumento que é verdade dado. ele é flocalizado, Flocado, né? flocado. Eu não, acho que é flocado a É. palavra certa, né? Ele não é compacto que nem o Sculptra. Então, isso permitiria com que o diluente entrasse em contato com toda a carboximetilcelulose mais facilmente do que o Sculptra, que ele é compacto. Por isso que, teoricamente, ele permitiria uma hidratação em menos tempo. Porém, e aí isso é uma opinião clínica nossa, não tem embasamento de grandes estudos a respeito disso. O que a gente percebe, o que eu percebo, não sei se tem a mesma opinião, é que esse negócio de reconstituir com menos tempo
ainda assim que o Eleva tem gerado a maior quantidade de nódulos depois de aplicação de PLLA do que antes era só com o Sculptra. O Sculptra tinha um problema de formação de nódulos e ficava monstruoso logo quando começou, lá em 1999. 2004, né? Acho que o Sculptra é 2003, 2004. Você imagina? Não, desde 99. Dos artigos. É que era o Artefil, né? Não era exatamente o Sculptra, mas era um precursor do Sculptra. É o PLLA numa geração que não existe mais. Que depois continuou como Sculptra. Eles diluíam, eles reconstituíam esse material em 2 ml, 5 ml de diluente. Era muito concentrado. Na hora do uso. Muito concentrado. Então, isso realmente dava nódulos imensos, porque acumulava todo o produto num único local. Com a evolução dos trabalhos e dos estudos, isso começou a aumentar a quantidade de diluente e que isso começou a diminuir o aparecimento desses nódulos, porque tinha a ver com a concentração, obviamente. Mesmo do Sculptra, quando apareceu, mesmo ele sendo o próprio Sculptra e diluindo com 72 horas, que era o que mandava a bula, né, com pelo menos 24 até 72 horas, ainda assim dava nódulos pela reconstituição muito concentrada. Então, hoje, com o Sculptra, pouco se fala de presença de nódulos, e até porque bioestimulador é totalmente técnico dependente. Então, a chance de você criar nódulos, se você... Qualquer bioestimulador. Qualquer bioestimulador. Não é só o Sculptra. Não tem prática em usar hidroxiapatita, você pode causar nódulo do mesmo jeito. Exatamente. É que a chance é menor porque formata partícula, contato de superfície, a área de superfície de contato é muito menor na hidroxiapatita, então forma menos nódulos, assim, eles ficam menos grudados. Eu falo que é meio que nem o PLLA, é que nem placa de vidro, quando você gruda uma na outra com água, que você não solta nunca mais. É mais ou menos isso, por conta da mesma faceta, né? Para quem é dentista, também a área de contato muito grande, então ele tem uma aderência muito boa. Então, quando você aumenta essa reconstituição, a gente parou de ver os problemas com o Sculptra, ignorando os erros técnicos de aplicação, né? Porém, quando surgiu o Eleva, a gente mesmo no hospital, com alguns alunos, e até mesmo eu aplicando essa reconstituição imediata eu vou considerar meia hora, que é o que a empresa pede na agitação. Ainda assim, mesmo eu aplicando da maneira como eu sempre apliquei, posso estar eu errada? Posso, não estou. Não está falando mal do produto? Não, porque eu não estou desconsiderando também o erro de aplicação, talvez. É que, visto a quantidade de bioestimulador que eu já fiz com o Sculptra, que eu nunca tive nódulo, nunca, zero. Nunca tive um problema de nódulo com o Sculptra. Eu tive com uma paciente minha e eu tive com outros profissionais que ficam no instituto, que trabalham no instituto, nos seus respectivos consultórios, e até mesmo tivemos casos de 2 alunos que também tiveram, que nunca tivemos com Sculptra, né, na reconstituição normal. Quando a gente percebeu isso, a gente passou a fazer o mesmo tempo de hidratação que a gente fazia com o Sculptra. E isso parou de acontecer. Que é de no mínimo 48 horas. Mínimo 48 horas. Idealmente 72. E isso parou de acontecer. Então, é assim, dá para dizer que a reconstituição imediata, ela não é tão boa assim? Não sei, mas dá para dizer que tem uma sugestão de que não se deveria, pelo menos eu não arriscaria mais fazer ele tão rapidamente assim. Apesar da empresa defender fervoramente que Fervorosamente. tem... O que eu falei? Fervoramente. Engoli uma palavra, né? Tô com fome, não posso comer aqui. Acho que é por isso. Fervorosamente que que pode sim reconstituir com meia hora, que não acontece nada, é que a gente que não sabe fazer, tudo bem? Vou considerar que pode ser, porque nunca desconsidero a falha humana. Mas, enfim, se eu puder partilhar a minha experiência clínica, eu não sugeriria que vocês reconstituíssem de forma imediata. Nem o Sculptra, que a própria empresa, a Galderma, disse, né, que também pode ser reconstituído imediatamente, e muito menos o Eleva. E até é engraçado que, assim, o Eleva, eu não sei quem já fez, se alguém já fez e passou por isso, escreve aqui pra eu ver que eu não tô louca. Talvez, não sei. O Eleva, quando você faz a reconstituição imediata, se você não estiver usando a cânula da Renova, que ela tem um diâmetro maior especificamente para isso. Não, é o diâmetro interno maior, né? Não é a parte externa, sim.
entope pra caraca. Mas entope num nível que eu nunca tive problema que dá irritação. com Sculptra. Exatamente, você gasta 3, 4 cantos porque você não consegue desentupir. Então, quando eu pego mesmo Eleva e deixo no tempo de hidratação de pelo menos 48 horas, de 24 horas, 48 horas, ela não entope tanto. Então, não sei se vocês passam por esse mesmo problema, quem já usou sem ser com a cânula da própria Renova. E isso acaba acontecendo, desculpa interromper, Não, pode falar. Isso acaba acontecendo, né, esse fato de entupir, é porque, assim, imagina o seguinte, eu vou fazer um exemplo muito grosseiro, mas que serve para entender essa ideia. Imagina que os fragmentos de PLLA, eles são como um sagu. Sagu, esse que você faz, ferve e tal, bota gelatina no meio, bota vinho, sei lá o que faz o sagu. Eu não sei fazer sagu, eu nunca fiz sagu assim. Não? Não, nunca fiz sagu. Mas enfim, é igual o sagu. Se você deixa ele mais tempo na geladeira, você vai perceber que aquela bolinha ela fica cada vez mais molinha, ela perde aquela consistência de resistência que tem nos primeiros dias que você faz. Então você deixa ela na geladeira uma semana, você vai perceber que depois de um tempo, ela tá toda molinha. É a mesma lógica. O Eleva e o Sculptra, quanto mais tempo tiver em contato com água, de preferência água, a gente vai falar até do soro, eu acho que vale a pena também entrar nessa questão. Se você deixar em contato com a água, a carboximetilcelulose, ela vai permitir uma hidratação ainda melhor. Como o fragmento é muito pequenininho, não é ele que entope a cânula. Né? O tamanho dos fragmentos são muito pequenos, não são eles que vão travar na cânula. Mas é a carboximetilcelulose que envolve esses fragmentos é que segura na cânula. Então, quanto melhor hidratada ela tiver, melhor. Tanto que na Eleva, né, a Renova, ela sugere o uso daquele manipulador, que é um amalgamador adaptado, é um vibrador, não sei lá o nome que eles dão direitinho. O fabricante, que chama Gana alguma coisa, né, é um fabricante da Coreia desse produto, é o mesmo produto, só muda a marca, né, só muda o nome, não é a marca. Ela sugere a utilização de um vibrador Vortex, que ele tem uma propriedade melhor para ajudar nessa dissolução. Não é a mesma que a Renova vende. Não é esse de ficar chacoalhando. Não é de chacoalhar. Esse Vortex você entra no Mercado Livre e compra por R$100 e poucos. Não tá só isso não. Deve estar uns 400, 500. Chama Vortex, mas você entra no Mercado Livre e você compra baratinho. É mais barato do que um frasco, com certeza. E ele é um material recomendado pelo fabricante lá da Coreia para fazer essa reconstituição. Então você não precisa do chacoalhador, do agitador. Mas de todo modo, é uma forma de você diminuir essa probabilidade ou melhorar a hidratação, meio que forçar a hidratação da carboximetilcelulose. Mas ainda assim, deixar de molho, né, bem dizer, manipular alguns dias antes, 2 dias antes, seria ainda a opção ideal.